Olá pessoal, eu sou o professor Juarez, professor do quinto ano. Agora começa mais uma videoaula do Plano de Estudo Tutorado, volume 3, semana 4, disciplina Geografia. Tema: o papel das redes de transportes e comunicação para a integração entre cidades e o campo. Então nós vamos retomar aqui um assunto, meios de transportes e de comunicação, né? Qual o papel dessas duas redes para a integração entre cidade e campo. Então, vamos lá, que nós já estudamos a integração cidade e campo, né, a importância entre cidade e o campo, que uma tem de importante para a outra, e agora nós vamos ver essas duas redes aí, transporte e comunicação, para que haja continue essa integração de cidade e campo. Nessa semana você vai analisar como as redes de transporte e o sistema de comunicação são essenciais para a circulação de mercadorias, as interações sociais, trabalho e desenvolvimento da economia ocorra de forma mais ampla e acelerada. Então, o Brasil é um país que exporta vários produtos. A exportação é um meio muito importante para o desenvolvimento econômico de qualquer país. Minas Gerais é um estado que muito contribui com as exportações brasileiras, mas com a produção agrícola, pecuária, extrativista e industrial chegam em lugares tão distantes. Então, tá aí a pergunta, né? Observe no mapa de produção de café. Então, esses dois meios de transporte, de comunicação, que proporciona isso aí, principalmente a exportação, né? O Brasil é um país que produz muito, que exporta muito. O que é exportar? É mandar os produtos brasileiros para outros países, né? E é uma forma de desenvolvimento econômico do país. Minas Gerais também é um estado que contribui muito, que exporta muito café, minério e entre outros produtos. Então, aí vem a pergunta: como a produção agrícola, pecuária, extrativismo, a indústria chegam em lugares tão distantes? Então vamos ver aqui um mapa. Aqui observe um mapa de produção de café. Aqui está o mapa do Brasil. Observe aqui, ó, Acre, Roraima, Minas Gerais, São Paulo muito pouquinho produz café, Bahia também produz um pouco. Então, mas dá para ver aqui que a maior parte de café se concentra no estado de quem? De Minas Gerais, o nosso estado aqui, ó. Vocês veem aqui na legenda, essa parte verde aqui é a espécie de café robusta canépora. Essa outra aqui, essa cor aqui é a marrom, robusta arábica, e vermelha, que é o café arábica mesmo, que dá para perceber aqui que a maioria da produção do café de Minas Gerais é o café arábica. Então, no mapa fica evidenciado que no estado de Minas Gerais predomina a produção de quê? De café, né? E principalmente o café arábica, que é esse vermelho aqui. Então, são os meios de transporte e comunicação que exercem um papel muito importante para que as produções de café e de outros produtos mineiros cheguem a outros países distantes. Então, o que faz com que esses produtos, o café, né, e outros produtos minérios, por exemplo, chegue a outros países, são esses meios de transporte aqui, ó, os trens de carga, navios, aviões, entre outros, né? Até caminhões também. Esses países vizinhos aí conseguem chegar por meio de caminhões e carretas. Então, como transportam toneladas de café? A resposta está aqui, ó. Há uma imagem aqui: ferrovia em Minas Gerais ao Porto de Santos, liga Minas Gerais ao Porto de Santos, em São Paulo. Tá aqui o Porto, ó, de Santos, a imagem dele aí, ó, Porto de Santos. Então,
O café segue de trem para os portos de Santos, Rio de Janeiro e Vitória. Em alguns lugares, o café inicialmente é transportado por rodovias, uso de caminhões e carreta, como eu disse, né? Não só de trens, mas a maior parte é transportada porque Minas tem bastante linhas ferroviárias. Muitas cidades aí de Minas é cortada por linhas ferroviárias que passam trens de carro. Mas também tem a parte, né, que é transportada por caminhões e carreta até chegar a esses portos. Minas possui uma extensa malha ferroviária, como eu acabei de dizer, né? Malha ferroviária é linhas de trem. Em quase todos os municípios há presença de linha férrea. Nos portos, os produtos são colocados em contêineres, que são aqueles, acho que não sei se vocês já viram aí na TV, aquelas caixonas gigantes que cabe, que como se diz, os guindastes levantam elas e colocam uma encaixadinha em cima da outra para tomar menos espaço. Então, já para tomar menos espaço nos navios, né? E seguem de navios para os destinos, outros países, vários países do mundo. A comunicação exerce funções essenciais. Nós falamos dos meios de transporte, né? Que são bem importantes aí na exportação dos produtos brasileiros e até Minas Gerais do café. Agora nós vamos ver que os meios de comunicação, né, quais as funções dele também no comércio. A comunicação exerce funções essenciais, como a interação entre os produtores, intermediários e compradores. Então, o dono da fazenda para os intermediários, né, aqueles que fazem as vendas, e até os compradores, né, precisam se comunicar. De que forma? Através dos meios de comunicação, celulares, TV, computador, internet e assim por diante. Também há sistemas de comunicação que favorecem o acompanhamento da carga. Então, desde o momento que as cargas saem da roça, o dono ele está acompanhando através do GPS, de caminhões, e aí afora de navios. Então ele está acompanhando até chegar ao seu destino. Ele sabe onde a carga que ele enviou está passando. Minas Gerais contribui para o desenvolvimento econômico brasileiro, seja pela exportação de vários produtos, assim como pela circulação de bens e serviços, para os meios de transporte, caminhões, carreta, trens, aviões e entre outros, e de comunicação como rádio, TV, internet, celular, jornais impressos e online, sejam eficientes e preciso que os poderes públicos municipal, estadual e nacional investam nas ferrovias, nas rodovias e no acesso adequado aos meios de comunicação. Então, para que haja, né, para que os meios de comunicação, para que os meios de transporte, de comunicação sejam de eficiência, né, de grande valia aí para os produtores, é preciso que os poderes públicos, né, invistam em rodovias, em ferrovias, em aeroportos, né, meios de transporte, e também invistam também nos meios de comunicação, né, internet, TV, rádio, tudo que envolva a comunicação. Então, ou seja, que esses poderes atraiam investimento no campo para que haja mais disponibilidade dos recursos de comunicação entre os produtores, intermediários e compradores. Acabei de falar, né? Se há investimento do governo, vai ser de grande valia aí para os produtores aí, para os intermediários, né? Aqueles que intermediam as vendas, e para os compradores. Assim também como ferrovias, né? Que estradas também, rodovias. As nossas rodovias brasileiras estão acabadas em alguns lugares. Então, para que haja um transporte aí mais eficiente. Entre os municípios mineiros, há intensa interação entre pessoas.
Interações estas que podem ser pessoais ou comerciais. É muito importante que os produtos mineiros se comuniquem sobre a safra, sobre o custeio, sobre o destino, sobre a mão de obra, maquinário, etc. Então, para que haja isso, para que haja essa interação entre os produtores, compradores, intermediários, né? Como está a safra, como está o custeio, para onde que vai, o preço da mão de obra, o preço das máquinas para beneficiar os produtos, eles precisam dos meios de comunicação para que haja essa interação. Então, porque compartilhem ideias e experiência, porque compartilhar conhecimento contribui para o desenvolvimento das práticas de todos. Então, um exemplo aí, um fazendeiro tem uma técnica nova de plantar café. Então, geralmente tem uns programas de TV, a internet aí, eles já publicam nos grupos mesmo, no YouTube, grupo de WhatsApp, para compartilhar esse conhecimento. Então, isso também é chamado de interação entre eles aí. Os municípios são interdependentes, porque agricultores, pecuaristas, extrativistas e outras pessoas dependem de que? Da informação, dos meios de transporte e de comunicação dos outros. Então, todos os municípios aí são, como diz, interdependentes, né? Tem uma dependência um do outro. Para quê? Para que haja informação, um passa a informação para os outros. Os meios de transporte, né? Nem sempre no município você encontra meios de transporte para transportar suas cargas. Então, às vezes você precisa buscar em outros. E também da comunicação, né? Os aplicativos hoje de venda de produtos, de comercialização. Tem aplicativo até para cargas, né? Você vai pegar um frete, você não precisa estar na fazenda e caçar o frete de caminhão. Só com o aplicativo de celular você consegue ver onde que tem cargas disponíveis, né? Você que é dono de caminhão ou de carreta, ou você também que é você que é o dono da fazenda e precisa de um frete, já tem os aplicativos já com os caminhões mais próximos disponíveis, né? Então isso é chamado de interação ou de interdependência, relação de interdependência entre municípios mineiros e brasileiros também. Então vamos lá para atividades. Marque as opções corretas em relação à importância dos meios de transporte para a produção e venda de produtos. Então você vai marcar as opções corretas aqui. Eu acredito que seja mais de uma aqui, ó. Um exemplo aí, ó. Os meios de transporte mais eficientes para o transporte de toneladas de café para outros países do mundo são os caminhões. Será que é mesmo? E para atravessar para a Europa, para a China, para o Japão, tem como atravessar de caminhão? Só se for, né? Então, tire as suas conclusões aí. B. Os navios são capazes de carregar toneladas de produto para os mais diversos países. Claro, né? Um naviozão transatlântico, um navio de carga, né? Transportam várias toneladas, como eu disse lá em cima, com os containers. C. Exportações por meio de caminhões e carreta podem ser realizadas entre países que não há oceano ou que seja um país mais próximo. Nós falamos isso lá em cima também, né? Os países vizinhos você consegue chegar por um transporte de caminhões e carretas, não tendo um oceano no meio, então pode ser aí também. E D. Os trens não são muito importantes porque não são capazes de transportar muitas toneladas de café. Olha, né? Um trem, como nós falamos em Minas Gerais, é cheio de linhas férreas e carregam bastante toneladas aí. Então, dá uma olhada nessa informação aí, marque só as que forem corretas. Número 2, observe o gráfico. Aí tem um gráfico aí, ó. Uso dos modais de transporte de mercadorias no Brasil em 2009. Então, os meios, os modais que falam as rodovias, os meios rodoviários, ferroviários, aquaviários. Então tem lá o azul aqui, representa
o meio rodoviário, transporte rodoviário, o vermelho ferroviário 21%, o amarelo aí o aquaviário, né, navios, e o verdinho que está bem pouquinho aqui é o aéreo, e o roxo outros meios aí. Então observem bem o mapa em 2009. Letra A: qual meio de transporte foi o segundo mais usado no Brasil? Primeiro você já sabe que é de azul, 61,1, né, que é o rodoviário, que é por caminhões e carretas. E em segundo lugar, qual foi? Aí você preste bem atenção no gráfico aí e responda. Letra B: dê exemplos de mercadorias que podem ser transportadas pelos tipos de transporte abaixo. Rodoviário 1, 2 ferroviário, 3 aquaviário, 4 aéreo. Quase todos, né, se repetem aí. No rodoviário, tanto você pode levar aparelhos eletrônicos, alimentos, ferramentas, tudo isso. Ferroviário é a mesma coisa. Os ferroviários é mais tem uma particularidade, né, que é usado mais para extrativismo, para minérios e para produtos agrícolas, principalmente em Minas Gerais. Então, o aquaviário também, produtos, navios, também vocês podem pesquisar lá, produtos agrícolas, aparelhos eletrônicos que chegam da China todo tempo, e vários. E o aéreo também, né? Então, o transporte aéreo, observe no mapa, é o menos usado, mas também serve para aparelhos eletrônicos, produtos importados, entre outros. E por último aí tem uma perguntinha, ó. Pense na seguinte situação: senhor Marcos é produtor de milho, ele mora no interior de Minas Gerais, não há internet na sua região. Quais outras possibilidades de ele se comunicar com outros produtores e compradores, ou saber notícias sobre o tempo, sobre a economia do país e sobre a safra de milho em outros lugares? Então, se lá não tem internet, né, não há internet, quais outros meios aí de comunicação ele pode usar aí, né? Imagina aí, o que ele poderia estar usando aí? Telefone, né, o sinal de falar, de ligar, né, se não há internet. O que mais? Cartas, e também que eu acho que é difícil não ter, né, TV, né? Difícil não ter uma TV, mesmo nos locais que não tem internet tem sinal de televisão. Então, e outros meios aí que vocês podem colocar. Então, termina mais uma videoaula da semana 4, disciplina Geografia, e na oportunidade aí, turma, vocês podem compartilhar o vídeo, curtir e ativar o sininho e dar notificação. Até a próxima, pessoal. Tchau.